Os fins dos tempos é chegado. O falso profeta está se levantando, ou poderia se dizer que já se levantou. O que você acha disso? Fique comigo nos próximos minutos, vamos conversar um pouco sobre isso. Livro de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 16 ao 18, vai dizer assim, na minha tradução, vai dizer assim: E ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Este é o nome do monstro, ou o número do nome dele, ou a marca da besta, segundo a tua tradução. Isto exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Aqui a gente vê bem claro, do versículo 16 ao 18, a Bíblia vai falar sobre a marca da besta. Muitos pregadores, por não estudarem um pouco, equivocadamente vão dizer que é algo espiritual, mas no original, onde fala ali no versículo 16, uma marca, vai falar que é como se fosse uma cicatriz, como se fosse uma marca de cavalo, aquela que eles colocam aquele ferro quente e fica marcado, como se fosse uma cicatriz, ou na mão ou na testa. Você já vê que quando você vai no mercado, ou quando em algumas igrejas tem aquele medidor de temperatura, e você só entra no lugar se apresentar a tua mão ou deixar eles colocar na tua testa aquela pistolinha. Senão tu não entra, ou seja, tudo está se alinhando, se preparando para o anticristo reinar sobre a face da terra, para ele governar sobre a face da terra com a falsa paz. Ou seja, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Eu queria te levar um pouco mais além, um pouco mais profundo sobre isso. Por quê? João Batista, ele veio como a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. João Batista, ele veio: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E João Batista vinha anunciando que vinha vir o Messias, aquele de quem as Escrituras falavam. E o que? O falso profeta, que a gente crê que já se levantou, muitos crê, podemos dizer assim, pode-se dizer que já se levantou o falso profeta. Aconteceu o quê? João Batista, ele vinha pregando que o Messias estava vindo. E aconteceu que logo depois de João Batista pregar, Jesus veio, o Messias, ungido de Deus. O que está acontecendo? O Papa, meus amados, ele declarou publicamente que a Bíblia é o fracasso de Deus, que a história de Deus foi um fracasso. E Jesus lá naquela cruz foi um fracasso. E ele já autorizou o casamento com pessoas que são do mesmo sexo, ou seja, se casarem. Ou seja, ele está alinhando para que o quê? O anticristo venha sobre a face da terra. Porque ele é o falso profeta, ele é estilo de João Batista. Por isso que ele é o falso profeta. João Batista era o profeta que anunciava ao Senhor Jesus, o Messias. E o falso profeta, ele está anunciando o anti-Machia, que é o anticristo, o anti-Messias. E muitos judeus, povo judeu, está achando e está dizendo que o Messias já está entre eles. E ali você vai ver, quando a Bíblia vai dizer do sinal da besta, a gente já está passando por isso. Você, para entrar numa igreja, num mercado, você tem que apresentar tua mão, ou deixar eles medir aquela temperatura na tua testa. Ou seja, está tudo se alinhando, está tudo englobando. Porque já se fala, amados, do que? De uma religião mundial.
esse Papa ele já fala de uma religião mundial. Por quê? O que eles vão dizer? É a religião que separa os povos. Eles vão dizer, o Papa vai dizer, a religião separa os povos. Então vamos fazer somente uma religião para que o quê? Para que todos nós não tenha contendas. E ou seja, vai ser estabelecido um governo mundial. E a Bíblia vai dizer que haverá 7 anos, onde os vão chamar da tribulação, que vai ser 3 anos e poucos, 3 anos e meios, e mais 3 anos e meios da grande tribulação, onde vai fechar os 7 anos da tribulação. Ou seja, 3 anos e meios vai acontecer de falsa paz. Você já vê o quê? Por que eles querem fechar esses lugares com essa pandemia? Essa pandemia existe, é lógico, o coronavírus existe, mas porém a nossa vida não pode parar. E por que eles querem parar? Para o quê? Quebra a moeda mundial, instala o governo do anticristo. Porque o anticristo, ele vai vir o quê? Ele vai unir os povos, presta atenção nisso, e vai declarar uma moeda mundial. Hoje lá na China já se fala do Pixel. E o Pixel lá na China você já não compra mais em papel em alguns lugares na China. Por quê? Você já compra no dinheiro digital. Logo em breve eles vão colocar o sinal da besta, que a gente acredita que seja o chip. Número 666. Porque o chip ele tem as características aonde a Bíblia diz. E acontece o quê? Que o anticristo ele vai vir trazer uma falsa paz. E muitos já falam, a gente não é louco, eu também não sou louco de dizer quem é o anticristo, mas eu posso dizer, e creio que seja o papo falso profeta. Eu posso crer dessa maneira que seja o falso profeta, porque ele está fazendo coisas que um falso profeta faria. Porém, eu não posso afirmar que ele é o falso profeta. Mas eu, no meu crer, eu acho que ele é o falso profeta. Por quê? Ele diz que a Bíblia, que a história de Deus é um fracasso, e que Jesus lá na cruz foi um fracasso. Isso é uma blasfêmia. Então, o que? Ele já está alinhando para o anticristo vir. O que o anticristo vai vir? Ele vai vir e vai declarar uma falsa paz de 3 anos e meio. E logo depois disso, vai vir a grande tribulação, mais 3 anos e meio, onde nunca foi visto sobre a terra. Várias destruições. Ou seja, o que acontece? Nesse período, acontece que quando esse anticristo ele vai o quê? Ele vai fazer com que Israel e o povo islâmico eles façam um tratado de paz, que é a descendência de Abraão, dos filhos de Abraão, o filho da escrava, e Isaac, o filho da promessa. Porque hoje eles são rivais. Só que o anticristo ele vai fazer com que eles se unam, que haja uma falsa paz, uma união, para que tenha uma paz por um período de tempo. E acontece o quê? Que quando você vê esse tratado de paz sendo assinado, já se fala desse tratado de paz. Muitos já se falam sobre fazer esse tratado de paz. Quando você vê eles assinando esse tratado de paz, dobre o teu joelho e vá orar que Jesus vai voltar. Porque vai acontecer, amados, várias coisas, e já está acontecendo, só não vê quem não quer. Você já viu o quê? Que muitas pessoas se levantaram para o quê? Aqui no Chile, na Argentina, em vários lugares estão queimando igreja. Na China não pode pregar o evangelho. Olha só, países fora do nosso aqui já não se pode mais pregar o evangelho, porque pessoas são mortas. Ou seja, nos últimos tempos o amor esfriaria. E o que a Bíblia vai dizer o quê? Que é para a gente ficar firme. E Jesus vai falar, e dar-te-ei da coroa da vida. Jesus está voltando. O falso profeta se levantou. E cabe a mim, e cabe a você, depois que João Batista ele anunciou que o Messias estava vindo, que Jesus estava vindo, Jesus veio. Implantou o reino dos céus nessa terra. Ou seja, o anticristo ele vai vir, por quê? Porque o falso profeta está trazendo ele. O falso profeta está guiando o caminho dele, está abrindo o caminho dele para ele vir. Como João Batista fez com Jesus. Por isso que ele é o anticristo, o anti-Messias. Ele vai imitar o que fez o Messias verdadeiro, que é Cristo. E muitos judeus já acreditam que o Messias, que é o anticristo, já está sobre Israel.
Ou seja, a gente sabe que ele é o anticristo, o filho da desolação, aonde vai levar as pessoas ao quê? A prostituição espiritual, a adorar ele, adorar um homem de carnal, um homem em que só tem demônios. Ou seja, então fique esperto, não caia nessa conversinha de chip, não caia nessa conversinha de nanotecnologia, de coisas para implantar em você. Por causa que tudo isso é um teatro. O que? O teatro antes deles fazer a apresentação para o público, eles fazem a apresentação final. Na apresentação final eles pegam os blocos e juntam tudo e faz como se tivesse apresentado para o povo. Ou seja, o coronavírus, essa pandemia que veio, é a apresentação final para a vinda do anticristo. Eles estão preparando. E quem estuda um pouco sobre os satanistas, quem estuda sobre a ordem mundial do mundo, sabe disso que eu estou falando. Ou seja, eles estão montando o quebra-cabeça. Para o quê? Para depois se apresentar para o público. Eles colocaram essa pandemia para ver como que a moeda quebra, onde que a moeda quebra mais rápido, onde que a pandemia se alastra. Porque virá mais pandemias piores do que essa, creia você ou não. A moeda mundial daqui a um pouco vai quebrar. Eles estão vendo como é que quebra a moeda mundial, porque quebrando a moeda mundial o anticristo pode reinar e fazer uma moeda única, onde não vai ter imposto para quando você for fazer câmbio com a Argentina ou câmbio com o Brasil. Ou seja, você não tem aquela coisa do dólar quando você vai fazer um câmbio com Estados Unidos e Brasil. Não tem aquela quebra do dólar. Por isso que vai ser estabelecida uma moeda mundial. Por isso que o anticristo vai fazer uma paz. Para que o quê? Quando o anticristo fizer a paz, vai estabelecer algo. Tanto na área financeira, que dá poder. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, essa pandemia, esse vírus, o Papa falando essas blasfêmias contra Deus, dizendo que Jesus foi um fracasso na cruz, ele está dizendo que ele está anunciando a vinda do anticristo. A gente tem que ficar atento, como aquelas virgens que a Bíblia vai dizer na parábola, com as lamparinas cheias de azeite e nas botijas cheias de azeite, para esperar um noivo prontas para subir, porque Jesus está voltando, queira eu ou você ou não. Jesus está voltando. Os sinais estão mais do que claro. Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo e basta a gente crer no Senhor Jesus e guardar a nossa fé, combatendo o bom combate, não se contaminando com esse mundo, por causa que o filho da desolação, ele vai assumir sobre a face da terra os 7 anos ali. E vai ser anos, a princípio, os 3 anos e meios, vai ser de falsa paz. Mas logo isso vai vir a grande tribulação, onde coisas que nunca foram vistas sobre a face da terra vai acontecer. Ou seja, então fique pronto, porque Jesus está voltando. Já se fala sobre o Pixel, sobre essa moeda digital, aonde eles querem implantar sobre todo mundo. Já se fala sobre o 5G, que é tecnologia avançada que vai causar câncer e que eles vão conseguir te monitorar aonde você está. Se você está lá no mar, eles vão conseguir te rastrear e vão te pegar. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não colocar a marca da besta, ele não come, ele não faz nada. Ou seja, esteja pronto para você não passar por esse período. Porque disse Jesus: se você ficar firme, eu vou te livrar do mal que está por vir. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Mas se você continuar firme e fiel a Deus, Deus te livra de tudo isso, como livrou Noé do dilúvio. E Noé subiu com a arca. Se a gente ficar firme, nós vamos subir no arrebatamento, porque Jesus virá como ladrão. A primeira vinda de Jesus, Jesus não vai vir julgar. Jesus vai vir como ladrão. O ladrão não avisa e ninguém vê. Ou seja, essa história de mimimi, não. Jesus vai vir como ladrão. Ou seja, a gente vai ser arrebatado e vai acontecer os 7 anos de tribulação. Os 3 anos e meio de falsa paz e os 3 anos e meio da grande tribulação. A gente vai ser arrebatado antes. Como Noé, ele foi levado com a arca, dentro da arca, quando o dilúvio veio, Noé estava dentro da arca. E quando vier esses 7 anos, a gente sobe e acontece isso na terra. E aqueles que não estavam firmes com Deus não vão ter que aceitar a marca da besta para depois subir. Se agora
a gente já não está servindo a Deus. Muita gente já não está servindo a Deus. Agora que está sendo fácil, que aqui no Brasil já não tem perseguição. Imagine quando vier perseguição. Se converta, rapaz. Largue de ser bobo e vamos se converter e vamos se render a Jesus, que Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Você está achando que é brincadeira, rapaz? Vamos se converter e vamos se entregar a Cristo, tomar papel de homem, tomar papel de mulher, de pessoa de palavra, e vamos se converter e entregar o nosso governo, a nossa vida diante de Deus. Jesus está voltando, só não vê quem não quer. O pior é aquele, não é o cego que é de nascença, o pior é aquele que não quer ver aquilo que está em seus olhos. Muitas vezes está se fazendo cego, mesmo não sendo, porque não quer ver aquilo que está acontecendo. É só você olhar no jornal, é só você olhar e meditar nas profecias de Apocalipse, nas profecias de Daniel, em Mateus 24, Lucas 17. Eu estou falando que eu sei, Jesus está voltando e não há sombra de dúvidas. Se eu morrer, eu tenho que estar pronto para subir e estar com Cristo. Crente não pode ter medo de morrer. Crente tem que querer estar no céu com Cristo. Maranata, a hora vem. Se você está bem com Deus, você tem que querer ir para o céu. E se chamar minha senha, eu estou pronto, eu vou para o céu. E você está pronto, vai para o céu? E se Jesus voltar, eu estou pronto, eu vou subir. Você vai subir? Ou quer ficar os 7 anos aqui nessa terra sofrendo? Porque ficou em cima do muro, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Vai se converter, rapaz. Mude de vida, larga o pecado, larga a idolatria, larga a fornicação, larga o vício, larga tudo aquilo que te atrapalha de Deus, todo o embaraço, e olhe para Jesus, rapaz. Agora chegou a hora de a gente tomar papel de homem e papel de mulher, de palavra. Chegou essa história de mimimi, que Jesus está voltando, rapaz. Temos que criar coragem e servir a Deus de verdade, sem essa brincadeira, essa palhaçada que está acontecendo. Que Deus te abençoe e te guarde, amados. Isso eu falo não com raiva, mas isso eu falo por amor. Se eu estou falando isso é por amor, é por misericórdia da parte de Deus. Da mesma maneira que Ele me salvou, Ele pode salvar.